Imagine que um belo dia você recebe o diário da sua mãe, que você nunca conheceu. Sua mãe te entregou para alguém criar e desapareceu no mundo. E lendo aquelas páginas você percebe a angústia que ela viveu, por onde ela passou, o que ela pensou, como ela agiu, por que ela precisou te deixar com aquela família durante os anos 60 em Natal, Rio Grande do Norte. Oi, meu nome é Bruna e hoje nós vamos falar sobre Dear God, o Diário de Fever, que vai contar a história de Fever, que é a nossa principal, e sua família, que tem a irmã, que é Lorelai, e seu pai, que é Alex, durante os anos 60 no Brasil. O que acontecia nos anos 60, vamos lá, isso mesmo, a ditadura militar. Então aqui, gente, é por isso que esse livro é incrível, porque ele me fez sentir o que muito provavelmente as pessoas sentiram durante a ditadura militar, principalmente os estudantes da UFRN, porque a UFRN foi sim um dos grandes polos de tipo assim, de tortura, de não sei o que lá do silêncio, muitos professores foram entregues, muitos professores foram caçados, alunos, então assim, foi um clima de extrema tortura e perseguição, que nesse livro eu consegui sentir, acho que 1% do que a galera sofreu, sabe, de perseguição. As primeiras cenas são muito brutais, são muito difíceis de você conseguir engrenar, mas ele tem esse vai e volta de anos, por ser um diário. Então fiquem atentos quando ela tá escrevendo em 69 e quando ela tá escrevendo em 54, porque são histórias diferentes, tá? Que mais? É isso. Eu gosto principalmente porque é um retrato muito fiel dos fatos originais, do que acontecia. Então, tinham policiais que ficavam dentro de sala de aula da UFRN, isso é verdade. Fever, Lorelai e Alex eram pessoas de, assim, classe média baixa, não tinham tanto acesso. Lorelai foi a primeira mulher, inclusive, da família a ingressar no ensino superior. Então, tudo isso tinha peso. Com 18 anos, ela casou. Casou com uma pessoa muito, muito bem conceituada? Não. Não gosto muito desse namorado da Lorelai, não. Vou logo dizer a vocês. O que mais? Por isso que eu dou 5 estrelas pra ele, porque eu acho que na escrita da Victoria eu consegui sentir 1% do que a galera dos anos 60 passou, frequentando ou não a UFRN. Então, o clima de ter vários comboios pretos, você não poder confiar em ninguém, nem na sua própria sombra você poderia confiar. Por que seu vizinho desapareceu? Por que não? Tudo isso é descrito aqui com uma verossimilhança muito grande com a realidade. É tanto que existem alguns fatos que ela relata, que se passaram na UFRN, que se passaram na Redinha, que se passaram no Trampolim da Vitória, que é Parnamirim hoje em dia. Até Ponta Negra é citado nesse livro. Que eu fui pesquisar na internet e realmente aconteciam essas coisas. Então tem essa parte de ficção com a realidade, que eu sinto que a Victoria conseguiu trazer muito bem nesse livro. E é isso, gente. Apenas leiam, porque eu preciso saber se vai ter continuação ou não. E o final, esqueci de falar pra vocês. O final, gente, assim, me pegou de um jeito porque eu não esperava que ela fosse fazer o que ela fez. Ela faz uma coisa que eu acho de uma coragem muito absurda, muito assim grandiosa. Enfim, ela faz isso e aí o final é uma reviravolta que você não espera, entendeu? E acho que são poucos livros que conseguem fazer isso. Aí o livro também é circular, ou seja, assim que você terminar o livro, você pode voltar para o início e reler, que você vai ter outra visão do livro. Entenderam? É muito bom. Eu amei. Eu amei, eu amei, eu amei, eu amei. Apenas leiam. E agora, eu vou contar pra vocês um pouquinho com spoiler, tá? O início, então daqui pra frente, se você quer ler, né, não assista, porque senão você vai ganhar spoiler. No início, começa contando que a Five, ela nasce e a mãe dela morre no parto. A mãe dela é a Amélia. E aí o Alex, que é o pai dela, ele fica muito perdido sem a esposa, né? Óbvio, né, gente? Pelo amor de Deus. E aí, a Fever, ela já nasce nesse clima de, tipo, ditadura militar acontecendo. O pai dela
ele é muito politicamente envolvido, mas também não é nada tipo, deputado, vereador, mas ele tem um envolvimento de ser contra a ditadura militar. E aí, mas quando ele percebe que as coisas estão tomando outras proporções, ele meio que dá uma afastada. E aí o que é que acontece? A Lorelai entra na faculdade, vai cursar sociologia. Ela entra na UFRN, mais específica. E na UFRN tem um policial que fica dentro de sala de aula. E aí ele se apaixona por ela. Só que quando ele vai visitar o pai dela, vai falar, tipo assim, eu quero namorar sua filha, quero casar, não sei o que, tô pedindo permissão pra casar com ela. O pai da Lorelai descobre que ele é militar, mesmo ele sendo... Não fica claro se ele é contra ou a favor, mas eu acho que ele é contra o regime militar. E... Enfim, o pai dela não deixa ela casar, mas no final acontece uma coisa muito absurda com a Lorelai e eles não se casam. Só que o pai o pai delas, né, da Lorelai e da Fever, ele é, não é sequestrado a palavra, mas ele é capturado pelos militares e provavelmente foi morto, né, sob tortura. E aí a Fever acaba fugindo, porque a Lorelai desaparece, né, do mapa. Na verdade, matam a Lorelai, né, que eu já tô falando com spoilers, vão matar a Lorelai a céu aberto, né, dentro da UFRN. Ou seja, totalmente brutal, né? Foi feito pra realmente pegar pesado. E aí a Fever, ela sai em desespero. E ela sai correndo, e quem começa a conduzir ela nessa jornada de, tipo, sair do Rio Grande do Norte, ir pra Paraíba, da Paraíba pra Bahia, da Bahia pro Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro pra Santa Catarina, ela vai percorrendo todos os estados do litoral. É o cara lá que queria namorar com a irmã. Então ela vive nesse conflito de tipo assim, nossa, eu não posso me apaixonar por ele porque ele era pra ser namorado da minha irmã. Mas também ele tá me ajudando a fugir dos cabas. Mas ela se esquece, gente, isso que é me dá mais raiva. Ela se esquece de que o cara é um ex-militar, então assim, estão atrás dele também. E aí é instaurado o AI-5. Quando instauram o AI-5 aqui, deixa eu ver se eu acho, aqui no livro, começa um clima absurdo de controle, até com que ela escreve no diário, sabe? De tipo assim, ela escreve um pouquinho, aí depois termina. Não sei o quê. Aí depois não termina mais. Enfim, é uma escrita tão bem feita, tão bem elaborada, que você consegue sentir que ela tá escrevendo assim, tipo, muito, muito delicada. E aí, enfim, ela vai mostrar a história dela, como que ela se apaixona pelo o que era pra ser um noivo da irmã, né, que é o Danilo. E como ela vai fugindo, como eles vão montando as rotas de fuga do Caba. Tipo assim, vão mudando os nomes, vão mudando o CPF, vão mudando os locais de moradia, né? Ao mínimo, o menor sinal de suspeita, eles se mandam, gente, se mandam. E aí o que acontece? Ela engravida dele. Que aí surge o Dominique. E aí, ainda tava na ditadura militar, só que surge um cara, assim, do absoluto nada, um vizinho, muito simpático. Só que, gente, é ditadura militar, velho. Você não podia confiar nem nos seus pais. Aí você vai confiar no vizinho? Aí esse vizinho aparece e faz assim: você é muito boa pra ficar sendo sua mãe. Como se fosse uma coisa muito fácil ser mãe, né? Enfim. Aí ela diz: eu queria muito voltar a estudar, porque, fun fact, com tudo isso acontecendo na vida dela, ela nunca terminou os estudos, a Fever. E aí ela faz: o cara é muito solícito, e faz: eu te ensino português e matemática. E aí, nessa vida de ensinar português e matemática, o cara dedura o marido, né, o pai do filho da Fever. E aí, quando ela chega em casa, um belo dia, tá ela e a criança, né, tá o Danilo e vários policiais na porta. O que realmente isso deveria acontecer com muita frequência na ditadura. E ela não sabe o que ela faz, porque ela tem uma criança pequena, não conhece ninguém na cidade, e aí o que ela faz é deixar a criança com o vizinho. Ela deixa o Dominique e os vizinhos criam. E ela entrega esse diário, que é o livro, pro vizinho e faz assim: olha, quando vocês forem morrer, assim, tipo, caso de
sei lá, vida ou morte, vocês entregam um diário para o meu filho não achar que eu morri, sei lá. O que seria? Não sei, gente. Eu acho que é pior você saber que tem uma pessoa desaparecida do que ter a certeza que a pessoa tá morta. Pra mim é pior a dor do tipo assim, ai, pode ser que a pessoa esteja viva ainda. Entenderam? Ah, eu espero que sim. E aí, pra mim é pior a dor na dúvida. É isso que eu quero dizer. A dor da dúvida sempre, pra mim é sempre pior, porque você fica sempre nesse e se, e não tem certeza de nada. Pra mim é melhor você ter certeza de alguma coisa. E aí, o Dominique, que é o filho da Fever, ele vai ter acesso a esse diário e vai saber que a mãe dele, tipo assim, não só largou ele com a vizinha. A mãe dele foi uma pessoa politicamente engajada. Politicamente não, né? Porque ela viveu foragida, mas assim, viveu a ditadura, viveu com medo, viveu com uns nervos, viveu foragida, gente. Então, assim, isso é qualidade de vida para uma criança? Não é. Então, ele vai ter noção de que a mãe dele tá por aí ainda, pode estar viva. Só que ele é muito brigado com o pai. O pai dele foi preso e tal, depois foi solto, porque sei lá o que aconteceu. A gente não tem muita informação sobre isso no livro. Mas ele chega pro pai e faz assim, olha, eu quero ir atrás da minha mãe pode estar viva. Aí ele faz, eu também quero, porque o Danilo é louco pela Fever, louco. E eu também quero ir atrás dela. E aí o livro termina assim, o que pra mim é perfeito, de tipo, ter uma continuação. Eu preciso que esse livro tenha continuação, entendeu? Eu preciso saber se eles vão atrás da Fever, onde a Fever tá, o que ela tá fazendo, com o que ela anda, com o que ela respira. O Danilo foi preso, o que ele passou na prisão? Ou então não foi. O que ele disse pros militares? Ele entregou a Fever? Não entregou? Eu preciso que essas lacunas sejam preenchidas. E elas só vão ser preenchidas se tiver um segundo livro. Então, assim, por isso que eu dei 5 estrelas. Eu preciso que vocês leiam para poder eu falar sobre este livro, ter alguém para falar e para ter continuação, né? Eu já conversei com a autora é uma amiga minha. E aí eu falei assim, amiga, vai ter um segundo livro? Aí ela fez, depende da resposta do público. Aí eu falei assim, o público vai responder, amor. Ela disse que queria uma trilogia, então assim, por favor, né, gente, vamos colaborar, vamos ler isso aqui. Isso aqui tá muito bom pra ficar, assim, poucas pessoas terem acesso, tá? É muito, 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 muito bom. Então é isso. Muito obrigada. Já me siga aí no Instagram, me siga nas redes sociais. E se inscreve no canal, deixa o like. E é isso. Um beijo. Até o próximo livro aí que eu vou ler. Que não sei. Não sei se esse vídeo vai sair antes ou depois. Mas é isso. Beijo.